Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1º de janeiro de 2025, primeira rodada da NBA no ano. Ontem, quem terminou a noite aí com a Bet 365 dando dor de cabeça, hoje acordou sem saldo, pois é. E quem tá com problemas com a Bet 365, comenta aqui embaixo pra gente poder falar um pouco a respeito. Eu quero entender o que tá acontecendo aí com vocês e já vou deixar para vocês a oportunidade. É sempre interessante ter uma segunda opinião, segunda opção, né, de casa de apostas para vocês. O link vai estar na descrição aqui da BetWinner, lá você consegue com o cupom Sexta de Trade garantir bônus de até 100% no seu primeiro depósito. Tem link também no nosso canal de cortes, também no nosso grupo gratuito, e quando eu disse de segunda, né, na verdade eu quis dizer de segunda opinião também, é importante, porque a gente está sempre aqui, sempre se baseando em números e estatísticas, mesmo que concordem, discordem, de tudo que a gente está falando, não importa, é importante ter uma segunda opinião e tá aí cheio de informações para poder tomar suas próprias decisões, fazer as suas bets diárias NBA, é assim que a gente trabalha aqui no Sexta de Trade. Nosso grupo VIP está aqui do lado, contato para vocês do grupo VIP mais completo do mercado, com muitos guias, e-books, palpites diários, dicas de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes, as melhores zebras da noite, os times favoritos, os melhores jogos over-under para se trabalhar, palpite de jogador e odds especiais, todas lá no nosso grupo VIP. Fechado? Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Vamos começar essa temporada aí com o pé direito também no like, e para poder chamar o Green, para poder dar sorte aqui pra gente. Se a gente não bater essa meta, a gente vai ter essa primeira rodadinha com azar, tenho certeza. Então eu conto com vocês pra gente conseguir bater essa meta e também a nossa meta de 20 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Fechado? Vamos começar aqui com Detroit Pistons e Orlando Magic. Para esse jogo nós temos aqui um jogo muito perigoso, né? Porque a gente tem dois times que são unders, que sempre fizeram partidas unders com pontuações baixas, só que o mercado hoje ofereceu linhas muito baixas para essa partida, e existe um grande perigo aqui. O Orlando Magic está sem os seus dois principais jogadores, mas eles podem ferir essa defesa do Detroit Pistons, que recentemente piorou bastante, e o ataque deles também melhorou bastante. Então, a gente vai tentar trabalhar com um jogador, o jogador que dá mais confiança dentro dessa franquia. O Cade Cunningham, nos últimos 10 jogos, ele marcou 24,8 pontos, e é com a pontuação desse jogador que a gente vai fazer a nossa duplinha. A gente quer mais de 17,5 pontos do camisa 2 e principal estrela do Detroit Pistons, e a gente vai fazer uma duplinha aqui com um handicap positivo, tá? A gente vai aqui no New Orleans Pelicans e vamos colocar um handicap positivo bem esticado, favorável a eles, contra o Miami Heat, mais 16,5 pontos, ou seja, a gente pode vencer a partida ou perder de no máximo 16 de diferença, só não pode perder por 17 ou mais. Por que eu acredito nisso? Bom, além desse histórico recente do Cade Cunningham aqui, onde ele conseguiu 24,8 pontos de média e onde ele conseguiu superar os 17,5 pontos em 90% desses jogos, a gente está falando de Orlando Magic, que recentemente vem sofrendo aí com armadores. Na temporada em geral, um dos 10 times mais vazados para jogadores dessa posição em toda a NBA. E quando a gente olha aqui no Betting Pros, o Cade Cunningham, ele conseguiu superar essa marca aqui numa sequência muito interessante, recentemente quebrada contra o Denver Nuggets, mas praticamente ele não jogou ali o último quarto, beleza? Nos últimos 3 jogos aqui, na verdade em 3 dos últimos 4 jogos contra o Orlando Magic, ele conseguiu superar essa marca de 17,5 pontos, e a gente também pode observar aqui que 7 dos últimos 8 armadores que enfrentaram o Orlando Magic, armadores cestinhas, né, foram over em suas pontuações aqui, armadores ali, armadores com as características semelhantes à do Cade, de acordo com o Betting Pros. A gente só teve aqui o Tyler Herro com 20 pontos, só que o Tyler Herro, querendo ou não, ele foi o principal cestinha daquela partida do lado do Miami Heat, então é uma tendência que o Orlando Magic, acima de tudo, sofra com armadores. E a boa notícia para hoje é que o Anthony Black e o Jalen Suggs são dúvidas também, os dois armadores que fariam meio que um casamento ali com o Cade Cunningham, tentariam defender ele hoje jogando em Detroit, podem não jogar hoje, e o Jalen Suggs e o Anthony Black, por mais que o Jalen Suggs venha pontuando bem nessa temporada, os dois são conhecidos por serem armadores ali que defendem muito bem, né? Então vai ser importante aqui a ausência deles caso se confirme. Agora, por que eu acredito que o Heat vá ou vencer ou perder, né, ali pro Pelicans, mas caso vença por uma diferença muito pequena? Bom, acontece que não é característica do Miami Heat vencer por placares tão elásticos assim. Não levem a mal, o Miami Heat vem sendo excelente nessa temporada, uma das 10 melhores defesas da NBA, quase um dos 10 melhores ataques também, só que em relação a pontos por jogo, é um time que não pontua em grande volume, é quase um dos 10 que menos pontuam por jogo na NBA. O Pelicans são horríveis em diversas categorias, isso não tem como a gente negar, mas desde que eles ficaram mais saudáveis aqui, contando ali com o Herb Jones,
com DeJounte Murray, com CJ McCollum, com Trey Murphy III, etc., eles começaram a ter uma pequena margem para serem um pouquinho mais competitivos. A gente tem aqui o Miami Heat numa sequência interessante, porém, desde que as notícias de uma possível troca do Jimmy Butler saíram na imprensa, o time começou a demonstrar algumas dificuldades, tanto que ele ficou de fora de diversos jogos, então pode ser que o Jimmy Butler não faça parte dos planos futuros do Heat. O Miami, nos últimos 6 jogos, eles perderam metade, venceram o Magic super desfalcado por uma diferença muito pequena, e eles conseguiram vencer recentemente o Houston Rockets, essa sim é uma vitória interessante, mas também por 4 de diferença. Já o Pelicans vieram muito mal, eles são o pior time da NBA hoje, né? Perderam os últimos 10 jogos consecutivos, mas o grande ponto é que a gente não precisa vencer essa partida, a gente só precisa perder de pouco. Quando a gente olha aqui o histórico recente do Miami Heat nos últimos 10 jogos, como eu disse, eles perderam 4 e venceram 6, só que eles não conseguiram cobrir esse handicap contra o Houston, contra o Orlando Magic, contra os Nets, Detroit, Toronto Raptors e também não conseguiram cobrir ali contra o Cleveland e Phoenix Suns, ou seja, nos últimos 10 jogos consecutivos, eles não venceram seus rivais por 17 pontos de diferença ou mais. Os Pelicans, recentemente, quando a gente pega os últimos 10 jogos contra o Miami Heat, eles perderam a grande maioria, então sim, o Miami é favorito para essa partida, não tem jeito, mas o New Orleans Pelicans venceu o último encontro entre as franquias e eles conseguiram cobrir esse handicap aqui em 90% das oportunidades que enfrentaram o Miami Heat, só não cobrindo aqui. E o grande ponto é, a melhor forma de você ferir esse New Orleans Pelicans recentemente é do perímetro, eles que são dos 10 piores aproveitamentos em defesa de bola de 3 da NBA, enfrentam o Miami Heat com Bam Adebayo, Jimmy Butler, Jaime Jaquez, num geral, costumam pontuar um pouquinho melhor ali na média curta distância, então acho que existe um encaixe aqui para pelo menos os Pelicans serem competitivos. Beleza, caso você queira trabalhar com vitória simples, aí eu iria de Miami Heat, um handicap negativo deles ali pequenininho já seria o suficiente para poder fechar a mod em torno de 1,50, mas para dupla eu prefiro trabalhar com o handicap positivo dos Pelicans, que precisam vencer e montaram o elenco para pelo menos disputar os playoffs. A decepção é grande principalmente por conta dos desfalques, mas eles estão com o sinal de alerta muito mais ligado do que o Miami Heat. Falando aqui de Wizards e Bulls, aqui nós vamos indicar para vocês um jogador, vamos aqui de mais de 7.5 assistências do Josh Giddey, talvez o melhor passador desse Chicago Bulls, armador que vem ganhando cada vez mais minutos e protagonismo nas últimas semanas dentro dessa franquia. Tem uma linha alta aqui, tá? Eu esperaria isso aqui baixar para 6.5 para trabalhar com acima D, mas caso a sua casa de aposta não permite que você trabalhe no ao vivo, essa é uma oportunidade que eu acho interessante, odd de 1,95. O Josh Giddey, ele conseguiu superar essa marca em 2 dos últimos 3 encontros contra o Washington Wizards, e nos últimos 15 jogos, por mais que ele tenha conseguido aqui 9 vezes superar a marca de 7.5 assistências em 15 jogos, o grande ponto é, ele foi over, ou seja, o mercado não está conseguindo estabelecer linhas corretas para ele há muito tempo, porque ele conseguiu ser over em 5 dos últimos 6 jogos, e se a gente for ampliar esse recorte, ele conseguiu ser over aqui mais 11 partidas das últimas 13 que fez. Ele que joga na posição de armador e ala armador, para jogadores da sua posição, características semelhantes, nós temos aqui 8 dos últimos 10 jogadores de sua posição sendo over em assistências contra o Wizards, só que o Marcus Smart jogou como reserva, então essa informação aqui nem deveria estar aqui, ou seja, esses números são ainda melhores, e a gente está falando de um Wizards que além dos times mais vazados da NBA, eles são também o time que mais cede assistências para armadores na liga e também um dos 10 que mais cedem assistências para armadores, tá? Ele pode fazer algumas conexões aqui no pick and roll junto com o Vucevic para que ele fira bastante esse Wizards, que é um dos times mais vazados para pivôs na NBA, e nesse tipo de jogada aqui ele pode conseguir algumas assistências bem fáceis, já que o Wizards é o segundo time mais vazado no pick and roll man de toda a NBA, sendo também o pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada. Ele é um excelente passador e se ele explorar bastante esse pick and roll, com certeza ele consegue superar a marca que a gente busca para hoje. E agora a gente vai indicar aqui para vocês um over na pontuação do New York Knicks e vamos duplar também com handicap positivo. Só que aí se você falar, Léo, eu gosto dessa pontuação do New York Knicks, mas não gosto do handicap positivo que você vai indicar do Dallas. Será que eu posso duplar com outra coisa? Pessoal, podem, fiquem à vontade. Vamos aqui de mais de 111.5 pontos para o New York Knicks contra o Utah Jazz, uma das piores defesas da NBA. E esse jogo do Dallas Mavericks, a gente tem como dúvida o Kyrie, o Lively e também o Klay Thompson. A gente sabe que o Luka Doncic já está de fora, mas a gente vai colocar o handicap de mais 13.5 pontos a favor deles. Handicap esse que só é válido se o Klay e o Kyrie estiverem em quadra, eles que não jogaram a última partida, assim como o Lively também não,
Só que o Lively é mais substituível ali com Daniel Gafford, Maxi Kleber, que apesar de estarem um nível abaixo, não deixam tanto a desejar assim em relação a ele. Então, bom, vamos partir já para esse jogo aqui, a gente já fala sobre ele, mas vamos especificar por que os Knicks em casa hoje podem pontuar bem. Bom, o Utah Jazz é uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola. O New York Knicks é um dos ataques mais eficientes da NBA e também são um dos melhores times da Conferência Leste. Quando a gente olha aqui, eles são o segundo ataque mais eficiente da liga, o Jazz a defesa menos eficiente da NBA. Quando a gente olha aqui o histórico recente dos jogos do Utah Jazz, nos últimos 9 eles sofreram 124,9 pontos. Então assim, você fala, Léo, eu quero me arriscar numa pontuação só dos Knicks, eu não quero duplar com nada, posso colocar uma linha mais alta? Prestem atenção na nossa análise, vejam se faz sentido para vocês e aí vale a pena sim correr o risco a determinar a odd que vocês queiram buscar, mas esse acima de 111,5 pontos dá para vocês buscarem, pagando em torno de 50 no ao vivo, eu tenho quase que certeza, tá? O Knicks joga num ritmo lento, então eles vão conseguir superar essa pontuação pela eficiência, não pela velocidade de jogo, e o mercado geralmente ele ajusta a linha de pontuação no ao vivo também por conta do pace, do ritmo, beleza? Então, esperem no ao vivo, coloquem ali acima de 111,5 pontos no ao vivo, vai dar para pegar uma odd ali de 1,30 a 1,50 com toda certeza, e eu considero bem interessante, beleza? Bom, eu já especifiquei para vocês aqui como o New York Knicks é eficiente no ataque, como o Jazz é ruim na defesa, mas também vale a pena a gente destacar que fora de casa, o Utah Jazz é um dos 10 times que mais cedem bolas de 3 em aproveitamento, né, para os seus rivais por jogo, que também é muito interessante para a gente trabalhar com esse acima de. Beleza? O Jazz também é um time que sofre muitos pontos no garrafão, para pivôs especificamente é o terceiro time mais vazado da liga, então o Karl Anthony Towns pode ter uma noite interessante, suficiente aqui para puxar essas linhas para cima hoje com facilidade. O time todo praticamente ali do Jazz está com confiança, o Jalen Brunson é dúvida para hoje, é importante que ele jogue, mas caso ele não jogue, o mercado vai diminuir um pouquinho essa linha de 111,5, aí vocês ajustem, coloquem ali uns 109,5 acima de, porque mesmo sem o Brunson deve bater, ou então vocês fiquem de olho ali no Karl Anthony Towns, que deve ter uma partida interessante hoje. Mas por que a gente acredita que o Rockets, apesar de jogar em casa e sim, são favoritos para essa partida, podem não conseguir cobrir o handicap diante do Dallas Mavericks? Como eu disse, o Doncic está de fora, isso aí já é confirmado, esses 3 jogadores são dúvidas, perderam a última partida. Só que a gente está falando de um handicap bem esticado, tá? A equipe dos Mavericks nos últimos 10 jogos sem o Luka Doncic, eles conseguiram vencer mais da metade, venceram 6 e perderam 4. E eles conseguiram cobrir esse handicap que a gente busca para hoje aqui de mais de 13,5 pontos, ou seja, eles ou venceram ou perderam no máximo de 13 pontos de diferença, eles cobriram contra os Blazers, contra o Sacramento Kings, contra o Miami Heat nas vitórias que tiveram, ou seja, em 9 dos últimos 10 jogos eles conseguiram cobrir esse handicap, só não conseguiram nessa partida aqui contra o Los Angeles Clippers. Quando a gente fala aqui a respeito de Houston Rockets e os últimos 10 jogos contra os Mavericks, eles perderam 70% desses encontros, e nas vezes que venceram, mais especificamente o único jogo que as franquias tiveram nessa temporada, venceram por apenas 6 de vantagem. Nas outras vitórias, apenas em uma delas eles conseguiram vencer por mais de 3 de diferença, ou seja, em 90% dos últimos encontros entre essas franquias, o Dallas conseguiu cobrir esse handicap, é uma rivalidade, 2 times que jogam na mesma região, então acredito que vai ser um jogo mais competitivo e equilibrado, repito, desde que os jogadores dos Mavericks aqui estejam à disposição. Falando a respeito de Denver e Hawks, esse jogo deve ser bem over, só que o mercado trouxe linhas muito altas, eu vou esperar diminuir um pouquinho para a gente poder trabalhar com acima de, mas no momento eu vou colocar aqui um acima de para o Atlanta Hawks, porque a gente vai fazer mais uma duplinha. E aí vocês podem misturar essa duplinha, fiquem à vontade. Hoje, eu vou ser sincero, eu não acredito que seja um dia tão interessante assim para investir, porque o mercado não foi muito generoso com a gente. Mas vamos de mais de 111,5 pontos dos Hawks, que enfrentam o Denver Nuggets, muito competitivo, mas ainda assim o Nuggets que defensivamente volta e meia deixa a desejar, e a gente vai colocar aqui a pontuação baixa do Paul George. Eu sei, tem muita gente com o pé atrás com o Paul George, mas o Joel Embiid não joga hoje, o encaixe é interessante, eu já vou justificar para vocês. Bom, mais de 111,5 pontos dos Hawks, isso aqui serve para vocês montarem as duplinhas que quiserem, ou se você já estava pensando em trabalhar com a pontuação interessante do Atlanta, é mais ou menos um ok, pessoal, faz sentido, mas não precisa concordar com a gente, a tomada de decisão final é de vocês, e se vocês discordam, pelo menos comentem por que
trago números e estatísticas para justificar, ou então é só fazer tudo ao contrário do que a gente disse, não tem problema. O importante é ter a nossa segunda opinião diária aqui, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, mais de 200 likes é o que a gente pretende passar hoje, e também o nosso grupo VIP aqui do lado, chamem no WhatsApp, vejam todos os benefícios que vocês vão ter lá, sem compromisso, e vejam se vale a pena para vocês ou não. Tem muito conteúdo exclusivo lá, inclusive as melhores bets para você fazer com consistência, e tem vários times hoje que fazem parte dessa nossa listinha que a gente pretende trabalhar hoje, beleza? Bom, aqui eu acho que vai ser um jogo over, como eu disse para vocês, mas o mercado trouxe linhas muito altas. A linha de 240,5 pontos é o que a gente consegue para pagar em torno de 1,50. Pessoal, esperem no ao vivo baixar. Para os meus métodos, eu não trabalho com mais de 240 pontos, tá? Eu vou esperar aqui baixar para 236, 235,5 e pegar essa odd aqui semelhante e trabalhar com acima D. Acontece que o Denver Nuggets recentemente vem jogando no ritmo muito alto. O Denver é o quinto time mais rápido da NBA, o Atlanta o segundo, então deve ser um jogo aqui com muitas posses de bola por minuto, muita velocidade, o relógio vai ser pouco gasto. Só que a defesa do Denver não é nada de especial. A gente tá falando de uma defesa que é quase uma das 10 piores, a 19ª melhor colocada nesse momento, a do Atlanta também na metade de baixo da tabela. Quando a gente coloca aqui nesse mês de dezembro, a gente está falando de o Denver Nuggets, que foi um ataque muito eficiente nesse período. Na verdade, eles foram eficientes a temporada inteira, mas especificamente aqui, o segundo melhor ataque da NBA. E o Atlanta Hawks foi quase um dos 10 melhores, por isso a gente deve ter um jogo over. Mas é por isso também que o Atlanta deve ferir bem esse Denver Nuggets, que dentro desse recorte aqui foi uma das 10 piores defesas, mais especificamente a 8ª pior defesa da liga. O Atlanta Hawks nos últimos 10 jogos contra o Denver Nuggets marcaram 111,9 pontos de média, mas eles nunca enfrentaram a defesa tão ruim do Denver como essa que eles vão enfrentar hoje. Nos últimos 15 jogos que o Denver Nuggets fez, eles sofreram uma média de 118,4 pontos para os seus rivais e sofreram pelo menos 121 nos últimos 3 jogos consecutivos, isso enfrentando o Detroit e o Utah, que são 2 ataques bem ruins, então o Atlanta Hawks deve conseguir pontuar bem contra eles. Quando a gente faz um recorte mais curto aqui, nos últimos 8 jogos, o Denver Nuggets também se defendeu muito mal. Eles sofreram uma média de 121,9 pontos, sofreram pelo menos 121 pontos em 6 desses 8 jogos, o que foi uma marca muito alta e acredito que o Atlanta tenha condições de fazer o mesmo. Principalmente porque os Hawks têm no seu principal jogador aqui o Trae Young, que joga na posição de armação, onde o Denver Nuggets é um dos 10 times mais vazados da liga. Isso também pode ajudar muito a gente com essa tip de hoje, para que a gente consiga trabalhar nesse acima D. Fechado. Para finalizar, por que a gente acredita que no jogo entre Philadelphia 76ers e Sacramento Kings, o Paul George vai se destacar? Bom, o Paul George ele joga de ala armador, ala e ala de força. São duas posições nas quais você tem que ter um bom arremesso na NBA moderna. Não tem jeito, é assim que você pode se destacar e o Paul George sabe das responsabilidades dele hoje que o Embiid não vai estar em quadra. Quando a gente vai aqui para a linha de 3 pontos, para a posição de ala, o Sacramento Kings aqui é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 para jogadores dessa posição. Para a posição de ala armador é o terceiro time que mais sofre bolas triplas e para a posição de power forward é o time que mais sofre bolas triplas. A gente sabe que o Paul George é um bom arremessador, ele pode conseguir extrair alguma das suas linhas através dessa fragilidade do Sacramento Kings, que nessa temporada é o quarto time com pior aproveitamento em defesa de perímetro, sofrendo 37,9% das bolas de 3 tentadas contra eles, mas que nos últimos 3 jogos ainda piorou, sofrendo 42,6 pontos de 3 tentados contra eles, pelo menos em percentual, né? Quando a gente traz aqui os números do Paul George nos últimos 9 jogos, ou seja, em todos os jogos que ele fez aqui sem o Joel Embiid, ele marcou 18 pontos, e essa é uma linha abaixo do que a gente busca para ele, já que a gente quer que ele faça mais de 13,5, ou seja, no mínimo 14, e a gente está falando de um Paul George que nos últimos confrontos contra a equipe do Sacramento Kings, quando a gente traz essa linha aqui para 13,5, ele conseguiu superar em 2 dos últimos 3 jogos. O Tyrese Maxey é o grande responsável por trazer pontos hoje para os 76ers, mas o Sacramento Kings vive uma pequena crise, não está na zona de classificação para o play-in na Conferência Oeste, trocou de treinador, tá tentando se encontrar e ainda não definiu quem vai ser o defensor de perímetro deles, agora que eles estão jogando na formação titular ali com DeMar DeRozan, Fox e volta e meia ali com Doug McDermott, Malik Monk, Keegan Murray. Nenhum deles são grandes defensores de perímetro para poder segurar um Paul George que, se tiver volume hoje, tem boas chances de fazer o seu over sim. Beleza? Nessa temporada, querendo ou não, ele tem 15,5 pontos de média, é o segundo principal cestinha do time, considerando a ausência do Embiid, e acredito que hoje, contra o adversário favorável, ele possa
e bem. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!